Olá, boa tarde. Está voltando aí, né? Estão me vendo bem? Como é que estão? E aí? Como é que tá o visual aí, ó? Deu uma limpada aqui. Ah, agora ficou melhor. Como é que tá o pessoal aí? Estão me ouvindo bem? Fala comigo. Mano, se tu já tá na área, meu irmão, a gente entra junto aí, ó. Onde é que você está? Fala comigo. Cadê você, meu irmão? Pede essa solicitação aí. Boa tarde a todos. A gente está em um bate-papo musical aqui, direto do Rio de Janeiro, com conexão com a Europa. E vai aparecer aí já o nosso Eduardo Mano, nos trazendo aí um papo direto sobre música, sobre as condições que ele está lá. Ah, o Mano aí. Como é que tá, meu irmão? O Ô, áudio? Legal? tudo bem, áudio tá ótimo. Excelente. Mano, eu queria até abrir com conversa, mas toca uma aí pra gente já começar nessa, meu irmão. Qual? O que você quiser. Não sei se o pessoal, vamos ver se o pessoal já tá escolhendo aqui. Pera aí. A primeira que pintar é do mano aí, hein? Tem que estar treinada. Vamos ver. A primeira que aparecer, o primeiro pedido, o mano já engata aí. Tô tentando acompanhar aqui. Tá entrando. Vamos ver se vai aparecer uma música aí. Tirei a barba, sim, tirei a Tirou, barba. cara. Eu ia perguntar, mas já fizeram. É, tirei a Vamos ver se barba, foi aparecer a uma primeira besteira. aí, hein? Raízes, caramba, beleza, ok. É contigo. Manda ver. Eu vou tocar só uma parte para não ficar. Tá bom o áudio do violão? Ok. De que vale ter posses e bens? São raízes que me impedem de seguir. Uma cruz, às vezes, tão distante. Já sem forças, eu a voz e clamo a ti. Jesus, me dê tua mão. Jesus, me dê tua mão, pois não posso viver sem ti. Eu não posso viver sem ti. É loucura tentar viver sem ti. Jesus, me dê tua mão. Aê, show de bola. Eu Pô, vou já tentar pedindo fazer uma, logo uma uma. alta, né, mano? Não, tá tranquilo, bicho. Eu não canto bem mesmo, então não adianta se for alta ou se for baixa, vai ser tudo ruim. Não tem problema não. Mano, mais uma vez, obrigado aí por aceitar o convite, tá, meu irmão? Deus Uma abençoe honra, sua vida, sua uma família. honra. Tem umas perguntas para ti aqui, a gente vai intercalando nos pedidos. Já fizeram uns 10 pedidos aí, a gente vai ter que voltar a ver. Eu guardei uns 5 aí de cabeça. Mas Tá. quanto tempo já fora do Brasil aí, irmão? Um ano e meio. Fizemos um ano e meio já. Foi recente. Tem poucos dias que nós fizemos um ano e meio já fora. E já tinha ido para a Europa? Já está em Portugal, né? Em que região? Sim, a gente está na região de Lisboa. Não, assim, a gente vive na grande Lisboa, assim, na região macro da cidade. A gente vive em outro município dentro da região de Lisboa. A gente já tinha vindo já em 2015. No final de 2015 nós viemos porque minha esposa fez uma parte da graduação dela no Porto, na cidade do Porto. E foi assim, mas bom, enfim, isso é um longo papo. Mas a gente, quando veio, a gente teve esse convite de uma igreja daqui, que é a Igreja Batista da Graça, e de voltarmos como missionários para ajudar.
um monte de coisa aqui. E, enfim, a gente pode falar mais sobre isso depois, eu só estou dando a resposta primeira, né, que por que a gente está aqui. Então, a gente ficou de 2016 até 2018 levantando recurso, levantando mantenedora, aquela coisa toda, para vir para cá, e viemos em setembro de 2018 e estamos até hoje. E é uma chegada permanente? Vocês pretendem continuar com o trabalho, com a missão, com tudo mais aí? Cara, assim, a gente está onde Deus quiser que a gente esteja, pelo tempo que Ele quiser que nós estejamos, né? Então, assim, a gente não veio com a intenção de ficar, assim, pouco tempo nesse sentido. A gente veio para um trabalho de longo prazo. A forma como a gente está fazendo missão aqui é um bocado diferente, porque enfim, eu trabalho diretamente junto com o pastor da igreja, e a minha parte na igreja é fazer a parte da música, né, dirigir a equipe de louvor da igreja, e também ajudar na pregação, ajudar no ensino nesse sentido. Só que assim, a gente está fazendo um trabalho muito mais de fortalecimento e assim, a igreja já é uma igreja forte nesse sentido, tá? Não era uma igreja fraca, é uma igreja com uma boa pregação, um bom púlpito, boas pessoas trabalhando na igreja já. E então a gente veio para tentar ajudar outras igrejas também que precisam nesse sentido de auxílio, porque a realidade do evangelho aqui é bem diferente da realidade brasileira. Bem diferente mesmo, tanto na questão de número de igrejas, né, de número de igrejas e de número de membros de igreja. Os evangélicos em Portugal são 0,1% da população, para uma população de 10 milhões de pessoas. Então, se dá para fazer os cálculos aí, é muito pouca gente. Né? É bem mano, pouca gente quantas igrejas há aí nesse perímetro teu aí de Lisboa, cara? Aqui, igrejas assim, vivas, assim, igrejas realmente da graça de Deus, ou seja, igrejas que trazem esse significado protestante aí. Olha, igrejas que têm uma doutrina reformada, somos nós, a Lapa, que é a igreja do pastor Tiago Cavaco, tem uma outra igreja aqui perto em Odivelas, que é o pastor Tiago Bugalho, enfim, são pastores portugueses mesmo, todos os pastores portugueses, tá? Embora na Lapa haja um missionário brasileiro que foi pastor no Canadá e na África do Sul, ele veio trabalhar aqui para plantar uma outra igreja na margem sul. Margem sul que eu digo é abaixo do Tejo, a gente está acima do Rio Tejo, a margem sul é abaixo do Rio Tejo. Enfim, igrejas reformadas são poucas. Igrejas, temos algumas outras que não necessariamente reformadas, mas igrejas que são fiéis ao evangelho no sentido de não serem igrejas, enfim, onde você comercialize nada, entendeu? Nesse sentido, aqui a gente não tem como fazer uma distinção muito grande de assim, se é arminiano ou reformado, a gente está todo mundo no mesmo barco aqui, na verdade, entendeu? Mas, assim, existem igrejas muito boas aqui, mesmo carismáticas, existem igrejas muito boas aqui nessa região, mas Lisboa é o centro do país, é a capital do país, então você tem... Gente, eu não consigo ler as perguntas, cara, se você está conseguindo ler a pergunta aí, ou se você tem alguém da igreja anotando as perguntas, eu não consigo ler. Tá, eu vou pedir que alguém aqui da minha casa vá anotando as perguntas e vá passando para mim numa folha com o nome. Tranquilo. Tá, uma ou outra eu peguei aqui. A pergunta do rapaz é até relevante para esse contexto aqui. Ele perguntou qual é a diferença ou qual é o desafio para a evangelização. Pergunta do Euler. Para evangelizar em Portugal, existe um obstáculo maior que aqui em algum nível? Sim, existe. O que eu diria, e eu sei que tem até membros da igreja que estão acompanhando aqui, membros lá da igreja, da minha igreja aqui. Eu diria que sim, que há. Portugal, no contexto europeu, é um país pós-cristão nesse sentido. O catolicismo é bem forte e, nesse sentido, o catolicismo tem um preconceito contra o evangélico. Em alguns aspectos, trabalham juntos, por exemplo, na questão pró-vida, contra aborto e tudo mais. Os católicos trabalham, boa parte dos católicos trabalha junto com os evangélicos nesse sentido. Mas na questão, por exemplo, nos interiores, quando você tem nas vilas mesmo, onde tem pouquíssima gente vivendo, a igreja evangélica é vista como seita pelos católicos, entendeu? Porque são cidadezinhas pequenas onde você tem aquela igreja matriz no centro. Tenta pensar Paraty, por exemplo, uma cidade pequena no Rio, onde você tem, assim, caracteristicamente aquela praça com uma igreja matriz católica no centro, e você não tem o acesso do evangelho,
o excesso das igrejas evangélicas nesse sentido. Porque, por exemplo, e aqui eu vou misturar o papo todo, tá? Porque tudo tem sentido. Eu trabalho muito próximo da Junta de Missões Nacionais dos Batistas Brasileiros. E assim, existe a vontade e glória, uma boa vontade de chegar a todos os municípios brasileiros. Isso é muito interessante. Só que quando a gente pensa no Brasil, uma igreja batista chegar no município não quer dizer que não haja nenhuma igreja nesse município. É bem provável que haja uma Assembleia de Deus, que haja uma metodista, por exemplo. Os metodistas têm um trabalho muito forte nos interiores do Brasil. Então, assim, você tem essa entrada. Aqui não. Quando você vai numa cidade interior, o meu pastor, o Jonathan, está acompanhando aqui. Ele acabou de entrar. É bom que ele não me deixe mentir. Quando você chega numa cidade interior, não tem outra igreja que não a igreja católica. Então, quando você tem um trabalho evangélico, ele é tido como seita por eles, entendeu? É tido como sectário. Nós temos, inclusive, um casal de amigos missionários brasileiros também, que vivem numa cidade a 1 hora de Lisboa, né? Nem tão longe, mas já é considerado um interior. É uma cidade muito pequena. E o filho deles estuda na escola e a professora, descaradamente na escola, fala para todo mundo que aquele menino acredita em outras coisas. Assim, ela faz questão de demonstrar para todo mundo que o filho dos missionários acredita em outras coisas. Ou seja, que não compactua com o catolicismo. Ou seja, é tipo uma pergunta, mano. Então, a estrutura de pensamento social, a estrutura social portuguesa é uma estrutura católica intrinsecamente. A gente não está falando só de um aspecto, né? Ela é diferente de nós hoje. Eu acho que no Brasil a gente tem gradualmente perdido essa estrutura católica de pensamento, né? Tá, deixa. Fala aí. Então, esse aqui tá. Eu tô falando no esquema de o que existe de igreja nos interiores, por exemplo. Mas quando você pensa em juventude, a juventude é uma juventude pós-cristã completamente, é agnóstica ou ateia, entendeu? Então, assim, você realmente não tem você não tem o pensamento em Deus, ou a necessidade de Deus, ou o porquê Deus, você não considera isso. Então, por exemplo, aqui você tem grupos que trabalham, existe, por exemplo, a GBU, que é Grupo Bíblico Universitário, você tem grupos que trabalham dentro de faculdades. Eu não acompanho o trabalho deles, mas muito pelo que eu vejo nas mídias sociais, o trabalho deles é muito mais relacionado com questões filosóficas às quais o cristianismo pode responder do que necessariamente o evangelismo descarado. Porque, assim, a questão do evangelismo, como nós conhecemos, por exemplo, eu fico brincando com alguns missionários que têm um passado de alfa e ômega, essas coisas assim, de 4 leis espirituais e tudo mais. Isso não é, acho que não é algo que se aplique aqui, porque a questão de pecado, de erro, sabe, não é uma questão amoral. Não é que não exista moral ou que não exista um norte para que haja uma definição do que é bom ou ruim. É só uma questão de que esse norte não é Deus, e não é Deus que estabelece o que é moral ou o que não é, entendeu? Então, por exemplo, recentemente passou aqui, eu não sei se no parlamento, algum português vai poder me corrigir aqui, a questão do Alzheimer, não, da eutanásia. Então, assim, já é possível, acho que daqui a pouco vai ser aprovada a questão da eutanásia, assim como o aborto já é legalizado aqui. Então, assim, você não tem a questão da vida pelo bem maior da vida, entendeu? Sim, eu não estou preocupado em estender a qualidade de vida do idoso que está mal ou da pessoa que tem uma doença crônica. Eu estou preocupado simplesmente em acabar com a vida e ponto final, entendeu? Não sei. Enfim, tem muitas questões nesse sentido que acho que o Brasil não pensa nelas ainda e vai demorar um pouco para a gente chegar, mas o contexto não é só Portugal, o contexto é Europa. Então, não é que, e também não é uma questão, aqui é mais avançado, não é essa questão também, entendeu? Não diria que seria isso, mas o liberalismo teológico nasceu aqui, a gente sabe disso, nasceu na Alemanha e varreu a Europa no pós-guerra, né? Isso trouxe uma sensação de desesperança e de sem futuro e tudo mais. O que a gente vê, por exemplo, com o coronavírus agora, enquanto a gente tem no Brasil uma situação de que ainda haja pessoas no governo que possam dizer que isso aí é papo, isso aí é mídia. A gente tem um país aqui do lado com 1.000 pessoas morrendo por dia. Espanha e Itália tem 1.000 pessoas morrendo por dia. Isso é absurdo. Isso é absurdo, sabe? Então, assim, quando você tem uma relação, de novo, Portugal, 10 milhões de habitantes, tá? Então a gente tem em Portugal menos gente do que no estado do Rio de Janeiro. Ou na capital de São Paulo. Em São Paulo, capital, são 20 milhões de habitantes.
Então, quando você tem uma doença que a cada dia aumenta 900 pessoas, hoje os números são 5 mil infectados, 100 mortos até agora. Isso é alarmante para cá, entendeu? Quando você tem na Itália, um país majoritariamente idoso, de novo, por dias seguidos, mais de 600 pessoas morrendo, isso é alarmante para o contexto europeu. A Europa se move para fazer alguma coisa. Ninguém aqui está pensando se isso é a mídia que está fabricando ou não, entendeu? A questão é que... Oi. Ah, tá. Não, tá tudo cinza, para deixar. Falando com minha esposa aqui. Ninguém aqui está questionando se isso é a CNN, isso é a BBC, isso alguém está inventando. Não, a questão é, existem mortos, cidades como Bergamo, no norte da Itália, não tem mais não tem mais caixão, não tem onde colocar. Então, assim, o nosso medo aqui é que isso chegue também. Nós temos idosos na igreja. Hoje mesmo eu perguntei para o Jonatas, que está lendo aqui, perguntei como é que estão os idosos da igreja. Ele tem ligado constantemente para eles, porque os idosos aqui, cara, ninguém quer respeitar nada. Eles querem ir para a rua tomar café. É muito doido. Assim, eu tô rindo, mas é tenso, entendeu? Enfim. Mano, deixa eu te perguntar uma coisa, irmão. Dentro desse contexto, essa questão da pandemia do coronavírus, ela não altera, sensibiliza ou apela ao coração do europeu? Isso não altera a sensibilidade do europeu em relação a Deus, ou o fator Deus ou morte, ou nada disso? Eu acho que isso... Vamos lá, eu vou tentar responder isso de duas formas. O João está confirmando aí, são muito teimosos, sim, os idosos aqui são muito teimosos. Eu acho que existem duas questões. A questão é, estamos todos presos em casa, então tem muita percepção pessoal que a gente não tem nem como saber, porque a gente perde o contato completo com as pessoas que estão próximas da gente, entendeu? Por exemplo, nós tínhamos um contato grande na escola da minha filha, porque todo dia a gente encontrava com todos os pais lá, então seria um grupo para a gente perceber esse tipo de coisa, só que a gente não tem mais contato com essas pessoas. Entendi. A gente não tem como perceber, e eu acho que assim, não tem nem como fazer uma matéria específica, por exemplo, sobre como está a relação, como as pessoas se apegam à religião. Por exemplo, o Papa ontem fez uma homilia ao Urbi et Orbi, sozinho, só tinha uma câmera, não tinha ninguém, claro, porque ninguém podia estar, principalmente na Itália, né? E deu a indulgência plenária para todo mundo, aquilo que nós já conhecemos em Jesus Cristo, mas enfim, o que eu quero dizer é, eu acho que as pessoas vão se apegar a Deus de alguma forma, mas como uma tábua de salvação, no sentido assim, eu não tenho mais em que me apegar. Sim. Só que o problema é, isso a gente tem conversado muito, por exemplo, lá na igreja, por exemplo. A gente tem se preocupado com a questão de estarmos nas redes sociais. A pregação do Jonatas de amanhã, por exemplo, vai ser no Facebook da igreja. Embora nós tenhamos o nosso grupo de oração próprio da igreja no Zoom, que é, enfim, aplicativos de grupos de conversa, a mensagem vai ser no Facebook. É importante que as pessoas tenham acesso a isso. Eu acho importante que todo mundo faça live. Eu acho que é importante que as igrejas façam live, porque, bem ou mal, é numa dessas que alguém encaminha um link para alguém, é numa dessas que alguém mostra um vídeo para alguém, é numa dessas... Se está todo mundo preso em casa, a internet é o nosso campo missionário. A gente não tem como perder isso de vista. E, por exemplo, o Jonatas tem se preocupado bastante com a forma como a gente se apresenta, a qualidade daquilo que a gente coloca. E eu concordo com esse pensamento dele. Não na questão, não meramente por uma preocupação estética, mas pela preocupação de que aquilo seja agradável para quem está chegando, entendeu? E para que aquilo traga, de alguma forma, algum conforto e algum amparo para quem está vendo. Porque, bicho, é muito tenso isso. É muito tenso você viver numa situação, e a gente nunca imaginou que viveria isso. Sim. Onde você abre o jornal e você vê 900 mortos em país tal, 800 mortos na Espanha, 900 mortos na Itália, Estados Unidos, novo epicentro. É muito doido isso, cara. Não, isso não estava na nossa conta, mano. A gente não esperava por isso nem quando surgiu a coisa lá em dezembro, janeiro na China. Ninguém imaginava. Eu tô aqui confinado em casa, trabalhando online, querendo ver gente, querendo tomar ceia com a igreja, cara. Isso foge, né? Irmão, tem muita pergunta para tu. Tu tá trazendo muita relevância nessa tua fala. Ela tem um ethos danado, porque tu traz aí uma realidade que pra gente é uma realidade que a mídia traz, mas no teu contexto de fala, no olhar de um cristão, ela se sobressai muitíssimo. Eu gostaria que você pudesse tocar uma canção que para nós aqui, pelo menos na minha
congregação. É uma canção que representa muito para nós, já tocamos ela, Quartos Vagos. Ela traz esperança para esse contexto. Toca um pedacinho para a gente, antes das próximas perguntas? Toco, vamos lá. Fecho os olhos e vejo o meu lugar, já que não sou daqui. Meu destino eu conheço e lá vou chegar. Eu não tardo em partir pra casa onde vou, o Pai já preparou lugar. Há muitos quartos vagos, todos têm onde ficar. O preço da hospedagem já foi pago para nós. A vida de verdade só começa lá. Olha, se traz uma esperança enorme. Glória a Deus por isso, meu irmão. Amém. A vida de verdade. Mano, essa realidade da pandemia tem alterado muito o nosso quadro geral aqui de um monte de coisas. Então, a gente tem tido tempo para repensar muitos dos aspectos que são meramente ordinários, hoje são essenciais, como, por exemplo, te falei, o estar com a igreja, algo que é bom, mas que a gente não contempla na grandeza que isso tem quando faz falta como está fazendo, né? Sim. Eu queria entrar em um outro tomo de assunto, já que a gente tem um tempo reduzido, é 1 horinha, aí eu viro a live, aí eu vou, tá, mas é pouco tempo. Se você puder depois, se quiser, e tiver como marcar um outro momento, aqui 1 semana ou 2, seria um grande prazer. Tem mil perguntas aí, nem eu nem você conseguimos acompanhar. Mas você tem trazido aspectos litúrgicos, né? Compreensões litúrgicas em algumas das suas colocações na internet. Você fala de liturgia, né? Se eu não estiver equivocado aí dentro do meu contemplar aí. De que modo a tua compreensão litúrgica hoje, aí como missionário em Portugal, tem contribuído, ou mesmo o que tu pode trazer de relevante em termos de consistente para nós brasileiros? Eu sou de uma igreja reformada, existem irmãos aí que não são de igrejas reformadas, a gente entende que os contextos litúrgicos mudam bastante quando você tem links históricos com o protestantismo, mas eu queria te perguntar, de que modo a gente pode pensar em uma liturgia bíblica, saudável, com os 2 pés no protestantismo, que a gente está falando aqui para protestantes? Todo mundo está ouvindo, mas obviamente a gente tem um nicho maior ligado aos protestantes. O que você podia fazer a gente pensar em termos de liturgia, um ponto inicial, um ponto básico que a gente poderia, na volta das nossas igrejas, em termos práticos de culto, que a gente podia reformar nas nossas liturgias aí, você que deve ter tocado em muito lugar? Cara, assim, uma coisa que a gente pratica aqui, não fui eu que fiz isso, a igreja já tinha esse hábito, eu acho que é leituras bíblicas. De verdade. Por que eu digo isso? Primeiro eu vou falar como nós fazemos na igreja e depois eu vou falar o porquê que eu acho isso. Nós temos feito já, o Jonatas vai me corrigir também, porque eu acho que eu esqueci, são há 1 ano e meio, ou há 2 anos, não me lembro agora, uma leitura contínua no Evangelho de João. A gente interrompeu agora por causa da pandemia, por causa da falta dos encontros, mas nós já temos definidos quais são os 2 próximos livros que nós vamos ler completos dentro do culto. O culto abre com a leitura bíblica e assim, nós não nos eximimos de realizar leituras bíblicas longas durante o culto. Não é só um versículo. Ainda não fazemos leitura bíblica responsiva, é uma coisa que eu já sinalizei aos Jonatas que eu acho que seria interessante nós fazermos. Aqui eles usam a Almeida Fiel, que não é uma versão que a gente usa muito no Brasil, é uma versão com português mais de Portugal mesmo, mas também usamos muito a revista atualizada. Quando eu prego, eu uso a revista atualizada. Ninguém bateu o martelo assim. A gente só não usa a NVT, por exemplo. Eu gosto da NVT, tenho em casa, mas não uso para pregar. A NVI não usei também, não uso a NV já há algum tempo para pregar. Mas o que eu quero dizer com tudo isso?
a gente tem no culto 3 momentos grandes de leitura bíblica. Um é o início, que é quando nós temos feito uma leitura contínua de algum livro da Bíblia. Depois nós temos uma leitura longa no momento de confissão de pecados. Então o momento é música, leitura e oração. E depois nós temos uma outra leitura bíblica longa antes da mensagem, geralmente com passagens que se apliquem ao contexto da mensagem. Por exemplo, a palavra de Deus é como espada de 2 gumes, que separa, enfim. A gente tenta pegar palavras textos que nos remetam à ideia de que a palavra de Deus é importante e que, por exemplo, céus e terra passarão, mas a tua palavra não passará. Assim, dentro do contexto, são leituras longas. Por que eu acho que isso é importante? Embora nós tenhamos cada vez mais acesso a Bíblia no celular, essa coisa toda, eu sinceramente acho que a gente tem lido muito menos a Bíblia hoje do que nossos pais leram. E quando eu digo nossos pais, eu tenho a figura do meu pai, da minha mãe e da minha avó lendo a Bíblia diariamente, sentados com a bunda na cadeira para ler, e ler assim, leitura anual, já leram 5, 6, 10, 15 vezes a Bíblia. Entendeu? Eu acho que a gente tem tido cada vez menos tempo para isso, principalmente nós na igreja. A gente pensa muito teologia, a gente pensa muito assim, temas teológicos, talvez. A gente pensa em estudar temas que são cruciais. A gente quer saber sobre defesa da fé, a gente vai defender o criacionismo, a gente vai, enfim, fazer essa coisa toda. Mas sentar simplesmente para ler a Bíblia, não com uma agenda, no sentido de eu quero ler a Bíblia para isso. Não, eu quero ler a Bíblia simplesmente porque é a palavra de Deus e é o verbo vivo de Deus e eu preciso ler isso. Eu acho que nós, como igrejas, temos feito cada vez menos isso, porque assim, a gente fica 8 horas por dia no trabalho, a gente chega em casa, tem os filhos, tem geralmente muitas pessoas, isso é cada vez mais comum, chegam em casa e vão para o segundo turno do trabalho, vão fazer alguma coisa que faz pela internet, para ganhar alguma grana extra. Isso é muito comum dentro de igrejas também, não só fora da igreja. Aí a gente tem as coisas de casa, a gente tem esposa, tem filhos, tem tudo isso para ver, e a gente quer ler as notícias, a gente quer relaxar, tudo isso. E quando vai perceber, vou ler a Bíblia, mas eu tenho que dormir porque amanhã eu tenho que acordar cedo. Eu estou generalizando, eu não estou, assim, eu quero generalizar para que nós tenhamos esse dedo apontado para nós mesmos, entendeu? Um alerta, né? Um alerta. Exatamente. Então, assim, da mesma forma que nós não podemos, por exemplo, eu não posso terceirizar a educação da minha filha para a escola, eu preciso educá-la em casa. E da mesma forma que eu não posso nem terceirizar a educação bíblica da minha filha para a igreja, eu preciso educá-la em casa. Mas se nós, como igreja, percebemos que as pessoas têm lido menos, então elas vão ter que ler em algum lugar, e esse lugar vai ser na igreja. Então, assim, a liturgia lá na graça funciona da seguinte forma: a gente começa com avisos, interrompe os avisos, tem o prelúdio, pronto. Depois do prelúdio, a primeira coisa é essa leitura em João, que nós temos feito. Depois são 2 cânticos com uma oração, e sendo que no segundo cântico, geralmente, quando eu lembro de falar, porque eu geralmente esqueço, é a recolha de dízimos e ofertas. Tá. Depois vem uma outra leitura bíblica longa, que é a leitura da confissão. Depois tem um cântico e uma oração. A seguida tem mais uma música, tem mais uma leitura bíblica, que é a leitura que prepara a gente para a palavra, mais uma música antes da mensagem, e geralmente nessa música a gente tem um segundo momento de ofertas. E aqui eu acho isso é um ponto que eu quero destacar, porque é a questão das ofertas. No primeiro momento são dízimos e ofertas da igreja. No segundo momento é uma oferta especial que nós temos feito continuamente para missões nacionais. Assim, as igrejas portuguesas não têm dinheiro sobrando. Nenhuma igreja tem. Não é igual no Brasil. Assim, eu não tô generalizando. A gente sabe que tem igrejas que têm dinheiro demais e tem igrejas que têm dinheiro de menos. Mas, no geral, a gente sabe que as coisas podem correr bem com uma igreja. Mesmo uma igreja que foi plantada recentemente, assim, depois de 1 ano, 2 anos, ela já consegue ter equipamento de som dela, aquelas coisas mínimas que fazem com que o culto funcione. E essa não é a realidade aqui. Geralmente, as igrejas têm membros muito idosos, algumas igrejas têm equipamento sucateado de outras igrejas, porque foi doado, então fica essa situação assim. Então, quando você tem igrejas que se empenham em fazer um segundo momento de ofertas para missões nacionais, onde vão ser apoiados pastores nacionais que têm seu salário reduzido, bicho, eu acho isso muito bonito, de verdade. Porque, embora tenha sido algo influenciado pela Convenção Batista Portuguesa,
é algo que foi abraçado pelas igrejas, e as igrejas têm feito. A gente tem feito isso já, acho que há um ano. Jonas pode me corrigir se ele estiver vendo, mas eu acho que tem um ano já que a gente tem feito essa oferta contínua todo domingo. É um compromisso pequeno, é um euro por membro, como se fosse R$ 5 por pessoa. Assim, Sim. pô, bicho, R$ 5 num domingo, todo mundo tem, assim, enfim, você entende o que eu quero dizer. Uhum. Eu acho isso muito bonito, entendeu? Eu acho realmente isso muito bonito. E depois nós terminamos com mais um cântico e o final. O culto todo demora mais ou menos 1h30, sendo que a maior parte é a palavra, é a mensagem. A maior parte do culto é leitura bíblica e palavra. Se nós somos igreja, eu não quero dizer questão de ser reformado ou não. O nosso foco é a palavra. Nosso foco é a palavra, não é música, embora eu seja músico, não é aviso, é palavra, é leitura bíblica e é exposição da palavra. Eu acho que é só isso. E aí, eu acho que isso realmente seria um antídoto para aquilo que nós vamos viver como igreja durante muitos anos. Porque à medida que a igreja se afasta da Bíblia, à medida que cada vez mais os púlpitos aderem à pregação de autoajuda, essa coisa toda, que já é muito comum em muitas igrejas batistas brasileiras, e a gente sabe disso. As pessoas elas vão reparar que elas conseguem isso em qualquer lugar. Entendeu? Em qualquer lugar. Eu escrevi um artigo, esses dias eu coloquei um artigo. Opa, peraí, eu pensei no fio aqui. É sobre a preocupação que eu tenho, particularmente, é uma coisa que eu tenho orado, de como será a frequência das igrejas uma vez que a pandemia acabar. A gente não sabe aqui na Europa quanto tempo a gente vai ficar em quarentena. Eu não sei Quanto tempo já tem, mano? 2 semanas. Acho que mesmo tempo já, no Brasil, já são... parece. Uhum. A gente está 2 semanas já dentro de casa. Então, assim, já são 2 cultos que nós não tivemos. E uma coisa interessante que eu queria destacar, que eu acho que foi muito legal. Quem sugeriu que as igrejas não abrissem aqui foi a Aliança Evangélica Portuguesa, por medo de que isso se expandisse entre os membros de igrejas. Ou seja, não foi uma questão de assim, preguiça, vai ser bom a gente ficar um tempo sem culto, não. É preocupação legítima com a vida das pessoas. Não foi uma ação governamental de imposição. Não, o governo falou depois. O governo impôs depois. A imposição, quando o governo impôs, as igrejas já estavam praticando. Entendeu? Legal. Isso eu acho interessante, porque assim, houve uma preocupação legítima com a vida das pessoas. Mas, enfim, como é que isso vai ficar depois, cara? Porque o nosso consumo de igreja está sendo online. E, assim, os hábitos são formados em pouco tempo, relativamente. 2 meses você já forma um hábito. Se em 2 meses você formar o hábito de ficar assistindo culto online, eu nem quero usar esse nome, culto online, você vai começar a pensar, bom, eu posso dar meu dízimo pela internet, posso fazer uma transferência bancária, eu não preciso necessariamente sair para ir para a igreja. Eu posso ir para a praia e posso assistir culto no meu celular. Seu temor é uma acomodação. Exatamente. E porque assim, não é uma questão de isso vai reduzir o rendimento das igrejas. Eu não tô, assim, eu particularmente não estou preocupado se as igrejas vão ter mais ou menos dinheiro depois disso tudo. A minha preocupação é não deixemos de reunirmos como igreja. É o que o autor de Hebreus indica em Hebreus 10. Uhum. Porque é na vida da igreja que nós temos um incentivo um ao outro do crescimento dentro da palavra de Deus. É na vida da igreja que nós temos o crescimento, é o ferro afiando o ferro, como a gente lê em Provérbios. É na vida da igreja que a gente tem isso. Se a gente simplesmente passa a consumir tudo pelo celular, bicho, a gente não vai crescer. Eu posso simplesmente assistir um culto gravado no YouTube, que já foi há 2 anos atrás. O meu pastor pode ser o John Piper. É só assistir todas as mensagens do John Piper. Entendeu? Sim. Não faz sentido. Igreja, cara, igreja é um problema. E você sabe disso. Igreja é um problema. É um santo problema. Porque a gente tem que lidar com questões que às vezes são alheias a nós mesmos. São questões dos outros que vão passar pela nossa mão. Eu não estou nem dizendo isso porque nós somos líderes, pastores, missionários. Não é questão. Qualquer membro de igreja vai se chatear com alguma coisa em algum momento. Mas é até nessas chateações que a gente cresce. Sabe? Sim, então, assim, e eu acho que o desafio que você está levantando aí, até de pensamento, é um desafio já de orar e planejar. Porque eu acredito que o retorno, ele não vai ser um retorno fácil. Eu estava conversando com os irmãos agora no Conselho da Igreja, ele não vai ser um retorno fácil até mesmo quando ele for permitido. Porque quando ele for permitido, ainda haverá aquela sombra de medo de devemos ou não nos reunir. Será que temos que esperar tudo parar? Então, o retorno, talvez ele tenha que ser mais gradual, talvez
Não sei, pequenos encontros, grupos, eu não sei, estou só pensando aqui, mas há um desafio de como vamos retomar a vida normal. No Brasil tem 2 semanas, aí contigo também tem 2. A gente não tem expectativa de que a coisa vai mudar em abril, existe uma permanência um ar de catástrofe, né? É o que a gente vê aqui, é um ar de catástrofe. A gente está com 70 e poucos, quase 80 mortos, e indo para 3 mil infectados aqui no Brasil, e a coisa está 1/3, 2/3 a mais a cada 3 dias. Então a gente está numa progressiva parecida com a de vocês, né? Eu acho que é legal tu tá levantando essa bola para a gente poder entrar em oração e pedir a Deus para nos dar sabedoria em como retomar a jornada, né? Concordo contigo. Essa é uma preocupação grande, porque, assim, eu não quero entrar, de verdade, eu não quero entrar na questão de, o governo está mentindo, isso tudo é mídia, isso é tudo para a China comprar o mundo. Amigo, aqui do lado nós temos, nos países vizinhos a Portugal, vizinhos assim, Espanha é o país vizinho de fronteira, mas Itália é logo ali. Cara, 2 mil mortos em um dia, cara. Sim. Assim, eu não tenho tempo para ficar Acho pensando. que a conversa não é sobre conspiração, não é a coisa. É que morra menos gente, porque vai morrer gente, entendeu? É essa a questão. E daqui a pouco vai. E assim, a gente não sofre isso porque não está morrendo gente perto da gente, próximas a nós. É verdade. Ainda. É verdade. E ora para que nem aconteça, mas é aquilo. Eu tenho meus pais que, assim, de acordo com a taxa de idade já são idosos, eu não os considero, porque senão eu tenho que considerar que eu estou ficando velho também, mas enfim. Meu sogro é grupo de risco, eu tenho uma avó de 90 anos, eu não quero que eles saiam de casa, eu não estou nem aí se tem que voltar a trabalhar, eu não estou nem aí se é papo da mídia, eu não quero que eles saiam de casa, ponto. Entendeu? É muito tenso isso, cara, é muito tenso. Assim, a gente vê vidas sendo ceifadas e também não quero cair nessa, mas são idosos, iam morrer de qualquer jeito. Pô, cara. Eu não sei como é que é Portugal, mano. Mano, eu não sei como é que é Portugal, mas aqui no Brasil a gente tem um grau de tensão muito grande, né? A gente tem uma estrutura de pobreza que tu conhece e sabe muito bem, 30% de autônomos, seja lá quem for, o pessoal daqui a pouco tá passando fome aí. Eu sou autônomo, já tô sofrendo já. Então, a gente tem 2 facas no pescoço, eu não sei como é que Portugal nesse ponto, não sei se vocês têm uma gordura de estatal que suporte... Eu tenho gordura, eu tenho bastante gordura. Cara, assim... Mas né, eu não sei como é que Portugal vai se livrar desses desdobramentos, mas o Brasil a gente parou um meio e tá com fome já, entendeu? Assim, Portugal está assumindo parte da conta, que é o que os governos têm que fazer mesmo. Ponto. Isso é um problema do governo. Isso não pode ser jogado na mão do povo. Isso não pode ser jogado na mão desculpa o termo, espero que vocês não se ofendam, do favelado. Entendeu? Isso não pode ser jogado na mão de quem mora em comunidade, cara. Porque assim, o governo já vem jogando isso, já vem jogando vários problemas na mão dessas pessoas há muito tempo. Vai jogar mais um que é para matar. Não pode, o governo tem que assumir esse problema. Se o governo vai ter que diminuir salário de funcionário público, que diminua, não é problema nosso. Entendeu? Se o governo tem que parar de cortar cartão corporativo, não é problema nosso. O problema nosso é que o governo resolva a questão. O problema nosso é que o governo dê o apoio necessário para... Cara, eu não gosto nem de falar de política. Eu me lixo política, mas nessa questão é o governo que tem que abrir o bolso. É o governo que tem que fazer alguma coisa, cara. Não dá para ficar esperando que simplesmente Rio de Paz ou qualquer ONG dessas, que já tem feito alguma coisa, graças a Deus que tem feito, ou igrejas. Eu vi uma notícia, eu não sei se é verdade, alguém pode confirmar se é fake news ou não, que até a Universal está doando bolsa de cesta básica nas favelas. Eu vi uma notícia, não sei se é verdade, alguém pode confirmar, não tem problema nenhum. Se for mentira, desculpa, não quero espalhar notícia mentirosa, mas... As igrejas têm que fazer alguma coisa, eu acho que tem, e podem. Quem pode, na verdade, né? E as entidades, organizações, sim, mas quem tem que pagar essa conta é o governo. É o governo. Se o governo sucateou a saúde durante tantos anos, agora é a hora dele voltar atrás. Se o governo acabou de investir uma fortuna em carnaval, enfim, de patrocinar carnaval, o problema é deles, não é nosso, entendeu? E agora eles têm que resolver a questão da saúde, cara. Não tem como. Bom, a gente está ouvindo o Mano aí direto de Portugal falando com a gente sobre aspectos de desdobramento em Portugal da pandemia mundial, a opinião dele aí sobre
a questão governamental, opinião muito importante. Enquanto a gente está cozinhando essas últimas palavras, a primeira música que aparecer aí é a que o Mano vai tocar. Não sei se ele andou tocando ela, então eu não sei o que isso vai dar. Vai que eles pedem uma que já esqueceu o acorde. Então, olha só, pede a primeira aí que o Mano já engata uma próxima aí, ó. Vamos ver se vai aparecer alguma aí. Vamos ver. Tem gente aí ao vivo com a gente. Pede uma aí, a primeira que aparecer. Ok, bem sei. Apareceu, Mano? Apareceu? Pediram muito mal. Todo mundo pedindo bem sei, que bom. Bem sei que tu podes com teu olhar consumir meu corpo e meus ossos por causa do meu pecado. Bem sei que é terrível o ressoar de tua voz na mente, no coração dos que estão longe de ti. Só isso, não dá tempo pra ficar mais nada. Olha só, Mano, vem cá. A gente falou de muita coisa, falou de liturgia, falou da tua chegada em Portugal, do aspecto missional. Eu queria te perguntar, cara, tu tem um aspecto musical peculiar, você foge à regra cristã de todo mundo. É claro que tem surgido grupos aqui como Palavra Antiga, Projeto Sola, que diferenciam e trazem roupagens diferentes aos processos musicais comuns dos cristãos. Mas de onde veio a tua construção musical e por que você faz esse som aí e de onde veio isso? Cara, vamos lá. Eu ouço música desde sempre. Eu ouço música, claro, né? Todo mundo que tem dois ouvidos ouve música desde sempre. Gente, um abraço para todo mundo que está mandando saudade aí. Um abraço para todo mundo. Eu só estou acompanhando aqui pouca coisa. Eu não consigo ler porque eu sou míope, a letra é muito pequena. Mas enfim. Então, eu comecei muito a ouvir música em casa, claro, com meus pais, mas eu me lembro muito de dois discos específicos. Um era o disco do Toquinho, que tinha Aquarela, música Aquarela, e era um disco dos Beatles, que era Beatles Love Songs. Era uma versão brasileira doida, que eu me lembro muito de ouvir esse disco quando era pequeno. Não que isso viesse me influenciar diretamente desde que eu comecei a crescer, mas enfim, com 10 anos de idade eu comecei a ouvir heavy metal. Foi 10 anos de idade. Isso é muito bom. E aí eu... Aqui, ó. Tu é Iommi? Não, Iommi? Oi? Iommi? Exatamente. Black Sabbath nem era tanto assim uma banda que eu gostava muito no início. Ozzy Osbourne eu sempre gostei, muito por causa do Zakk Wylde, mais até do que do Randy Rhoads, mas enfim, foi mais uma questão de tempo de quando eu ouvia, né? Mas o problema é que eu fui logo pro metal extremo, cara. Então eu comecei a ouvir metal e fui logo pro thrash metal e pro death metal. Foi instantâneo. Que eu de verdade, eu sou ainda isso hoje. Mas tudo bem, isso é outro papo. O que me influenciou mesmo na hora de compor são as influências que eu tinha fora desse lado metal, que era Beatles, do Rubber Soul em diante, que são os discos mais rock mesmo, assim, mais adultos, né? Dos Beatles, o Rubber Soul início, depois o Revolver em diante. O Jack Johnson, não é Jack Johnson. Jack Johnson eu até gosto, mas não era influência. O Johnny Cash foi uma influência tardia. Johnny Cash parece muito aí, tá sempre. Mas nem tanto, cara, ele tem mais a questão do country. Ele tem mais a questão do country, mas assim, a atitude dele, principalmente a parte cristã, para mim isso influenciou muito, mas foi uma influência tardia, admito tranquilamente. Bob Dylan, alguma coisa do Bob Dylan foi também uma certa influência, mas também a fase anterior à fase elétrica, a fase mais folk mesmo. E de música brasileira, cara, que eu consigo lembrar assim, e vai todo mundo rir, Roupa Nova. Eu adoro Roupa Nova, gosto muito de Roupa Nova. Sim. Mesmo, cara? Eu gosto muito de Roupa Nova. Eu sou brega e não tem problema nenhum disso aí. Eu não sabia que tu gostava de Roupa Nova, não, cara. Eu gosto, admito que gosto, mas não foi uma influência no sentido... Foi mais da questão de composição.
assim, a estrutura de música e tudo mais. Eu acho que eles compõem muito bem. Então, assim, veio disso tudo. Então, eu tenho um pouco disso tudo em alguns momentos, entendeu? Por exemplo, tem música minha, que eu não vou nem tocar agora, mas, por exemplo, Minha Estupidez, a introdução é uma releitura do riff do Coldplay, que não é uma influência, nunca. Toca a introdução pra galera aí, mano. Eu gosto muito dessa canção, cara. Toca ela aí. Só a introdução, Pelo menos a introdução que eu sei que daqui a pouco tem um timerzinho aí dizendo que tá acabando já, né? É verdade, cara. Então a introdução é. Então, isso é do God Put a Smile on Your Face do Coldplay, assim, não é uma lembrança, né? Eu tenho uma música, Sem Fé, tem um riffzinho que é uma influência de uma música dos Beatles, de Julia, dos Beatles. Ó, tô quase te pedindo pra tocar Beatles, velho. Pô. Eu posso tocar Beatles sem problema. Pô, então toca aí, cara. Toca alguma coisa aí do Abbey Road aí pra mim. Tem não? Do Abbey Road. Eu queria tocar Golden Slumbers, mas eu não vou lembrar agora. Não, tá muito alto. Mas eu vou tocar Blackbird, que é mais fácil pra mim. Olha aí. Espetacular. Take this sangue and we learn to fly. Meu inglês tá ruim. All your life you've been only waiting for this moment to arise. You've been only waiting for this moment to arise. Enfim, olha, agora eu vou te pedir para tocar, como tu ainda permanece ligado ao metal, vou te pedir para você tocar uma música do Novo Sepultura, o Quadra. Não tem como, ainda não como. Já ouvi, gostei muito. Gostei muito bom. Muito mesmo. Muito bom, muito bom. Os melhores discos que eles lançaram, mas não, cara, assim, esse tipo de metal, esse tipo de uso da guitarra, eu não consigo mais. Me fala de tua influência cristã musical. O que tu ouviu e que foi muito importante para tua formação? Ainda ouve, talvez. Cara, Vencedores por Cristo. Vencedores por Cristo foi acho que a maior influência que eu tive, porque como eu nasci numa igreja batista tradicional, a gente cantava muitas músicas de Vencedores. Tem uma música dos Vencedores muito antiga, do disco Se Eu Fosse Contar. Esse disco é de 50, sei lá, 63, não me lembro agora que ano é. Mas tem uma música chamada Deus é Real. Se eu fosse contar o que de alguém ouvi, enfim. E um dos momentos mais marcantes que eu tenho assim, nessa igreja que eu fui membro foi de quando na juventude a gente foi tocar essa música num culto e a gente não imaginava que toda a igreja conhecia música. Assim, a juventude não sabia que a igreja já conhecia, porque era uma música muito antiga, uma música da época dos meus pais adolescentes, bicho. Aquilo foi assim, foi muito legal, assim. Então, Vencedores um pouco do céu, né, cara? Um pouco do céu, né? Sim. Vencedores foi muito importante. Asaf Borba foi muito importante. Não ouço mais tanto ele quanto ouvia antigamente. Não, nenhuma questão teológica aqui. Talvez uma questão de sonoridade mesmo. Eu gosto muito da sonoridade antiga, daquela coisa bem violãozão mesmo, assim. E Logos foi uma influência tardia já também. Já foi bem mais tarde na minha vida, mas eu gosto muito do Logos também. Stênio para mim é o maior e melhor compositor de música cristã vivo da atualidade. O cara é um monstro. Assim, eu queria escrever com 10% da frequência com que ele escreve e da qualidade do que ele escreve. O Stênio, ele influencia no sentido da própria inspiração musical, porque, obviamente, a música do Stênio, além de ter uma estrutura complexa, né, no sentido de uma harmonia recheada, né, vasta, ela te inspira mais do ponto de vista de que quando você ouve Stênio, você sente
penetrado pela canção, ou ela entra, ou ela perpassa na estrutura da sua música em algum nível? Não, eu vou dizer que é só na questão de inspiração cristã mesmo, e de reflexão na mensagem da palavra de Deus, porque eu não tenho qualidade musical do Stênio para tocar como ele toca. A gente, quando eu estava no Rio ainda, eu tocava com a banda aí, a gente fez algumas versões, por exemplo, de Fim de Tarde no Portão. A gente fez uma versão mais simples da música do que a versão Não que está ele na toca. mão aí, não? Tem uma versão mais simples aí de algum? Pode ser? É fácil. É simples porque assim, fica mais... Fim de tarde no portão, a cabeça branca ao relento. Teimosia de paixão faz das cinzas renascer alento. Na estrada seu olhar, procurando um vulto conhecido. Espero um dia abraçar quem diziam já estar perdido. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte são torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares, apagar estrelantares, que arrancar o amor do seu coração. Fim de tarde, se debruça no portão. Enfim, é mais simples. Maravilha. E assim, eu tento tocar... Mas ficou muito bonita, ficou bonita. Ficou muito bonita. Fica bonita, mas não é igual os tempos tocando, fica linda. Essa aqui só fica bonita. Mano, a gente tem 5 minutos, cara. Eu queria... Eu queria... pô, não podia ter só 5, cara. Olha, o problema é que tu arruma aí 1.200 perguntas aí pra responder e nada. Podemos tentar de novo? Podemos marcar de novo, irmão? Sem crise nenhuma. Pô, cara, te agradeço. Antes de pedir uma última canção, a pauta aqui que a gente tinha conversado foi... Você deixa aí para os brasileiros em termos desse tempo e que esperança você nos traz aí a nossa esperança, tenho certeza, mas com as suas palavras, a esperança que você traz para a gente antes de eu te pedir aqui a última canção, A Tua Voz Me Chamava, pedido da Daina, tá? Eu queria te perguntar se você pode deixar uma esperança para a gente aqui, tem 5 minutinhos, dá para deixar aí para nós. Olha, a primeira pergunta do Catecismo Maior de Westminster, eu acho que assim, qual é a nossa esperança na vida e na morte? É que nós não pertencemos a nós mesmos. Nossa esperança é que nós pertencemos a Cristo Jesus. Ponto. Amém. Então, assim, o cristão não tem que ter medo de morrer, né? Assim, é claro que a gente pode ter medo da dor da morte, no sentido da dor física que isso pode causar, é óbvio, né? Eu acho que não há demérito nenhum em ter esse medo, né? Esse temor. Mas a verdade é que eu falo, o pessoal da graça da igreja daqui já está de saco cheio de mim, porque eu sempre arranjo um jeito de colocar isso na mensagem. A questão é que, assim, no dia em que nós fecharmos os nossos olhos aqui na terra, a primeira coisa que a gente vai abrir os olhos e ver é Cristo nos recebendo no céu. Glória a Deus. Dizendo, entra no bolso do Senhor, servo bom e fiel. Então, assim, aquilo. Infelizmente, é certo que muitas pessoas vão perecer por causa desse vírus. E aqui, só aqui, nesse momento, é que eu faço essa colocação. Da mesma forma que pessoas perecem com outras mazelas diariamente. Pessoas morrem de fome, pessoas morrem de malária, pessoas morrem de dengue. E eu não estou comparando as coisas aqui, só quero dizer que assim, a morte leva as pessoas. Mas para o cristão, a nossa esperança não é aqui nessa terra. Né? A menor parte da nossa vida a gente vive aqui na terra. A maior parte a gente vai viver com Cristo nos céus. Então, a nossa esperança é que nós não pertencemos a nós mesmos. A nossa vida pertence a Jesus. Ele tem Glória a Deus. Isso nas nossas vidas nas mãos dele. Glória a Deus, mano. Glória a Deus. Tua voz me chamava, né? Manda aí pra gente, a tua voz me chamava. Eu vou tentar fazer antes de descer aqui o placar dos 25 minutos. Tempo em que eu defino... O quê? Desculpa.
Do tempo em que eu... Se puxar aí, o pessoal sabe, hein? Não, do tempo... Peraí. Do tempo em que eu... Caramba, esqueci a letra. Vou perguntar à menina que pediu aqui. Com meu discurso, um punhado de gente. Com um sorriso falso eu dizia, está tudo bem. Mas tu que vês dentro de mim, conheces minhas mentiras, não posso te enganar. Caiu minha máscara, caí de joelhos, clamei por teu nome e tu estavas lá. Do tempo em que eu deixei de resistir, a paz que eu senti era tão doce. E mesmo que nem tudo fique bem, sei que tu estás comigo. Amém. Mano, Mesmo que nem tudo fique muito bem. obrigado. Muito obrigado, tá? Vamos tentar de novo aí para essas semanas, meu irmão. Vamos. É só a gente Muito marcar. obrigado. Estamos em casa. Amém. Um abraço para essa família linda. Agradeço a sua esposa aí por esse espaço aí também. Tá com uma filhona agora, não é isso? Deve estar dormindo já, eu acho. Ou tá no iPad, fazendo alguma outra coisa. Ou tá vendo desenho, ou tá dormindo. Muito obrigado. A gente te agradece. Manda um abraço aqui, um beijo. Gente, vai passar esse tempo. Sim, vai passar. Abração, mano. Abraço. Deus abençoe, gente. Valeu. Vou sair aqui. Valeu. Galera, a gente está terminando esse bate-papo musical. Gostaram? Foi bom? Vai continuar na nossa live aí. Foi muito bom, sim. Amanhã a Igreja Batista do Discipulado vai estar transmitindo uma pregação à noite, ok? Às 19h30. Você leva a família até o seu Instagram. A gente vai estar lá. O canal da nossa igreja no YouTube já tem algumas coisas novas. Tem a conversa com a Vanessa Belmont, do Labri, na última terça-feira. Já está no nosso canal do YouTube, tá? Igreja Batista do Discipulado. Vai lá. Agradecemos a todos que apareceram aí na nossa live, todo mundo que participou. Espero que tenha abençoado a tua vida. E terça-feira temos uma resenha teológica com o livro Confissões de Agostinho. Você é convidado a participar dessa resenha teológica às 18 horas de terça-feira. Tem sempre umas coisas aí, umas surpresas. Fica atento até lá. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Deus abençoe.